Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Essa passagem de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, é um chamado sério para todo cristão. Mas como a gente faz isso na prática? Como manejar bem a palavra da verdade em um mundo tão cheio de interpretações confusas? Se você já se sentiu perdido lendo a Bíblia ou já ouviu pregações que pareciam estranhas, esse vídeo com certeza é para você. O grande problema que enfrentamos hoje não é que as pessoas não leem a Bíblia. Muita gente lê. O problema é que a Bíblia é lida, mas nem sempre é interpretada corretamente. E uma Bíblia mal interpretada pode ser mais perigosa do que uma Bíblia fechada. A Bíblia não é um livro difícil de ler, mas é muito fácil de deturpar. E quais são os erros mais comuns? Ler versículos fora do contexto, aplicar promessas específicas de forma universal, confundir o que a Bíblia descreve com o que ela prescreve, ou seja, tomar relatos históricos como mandamentos. A própria Escritura nos alerta em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Nenhuma profecia é de particular interpretação. Todo texto bíblico possui níveis de contexto que precisam ser analisados. Primeiro, o contexto imediato, o que vem antes e depois do versículo. Segundo, o contexto histórico e cultural. Para quem foi escrito, em qual situação e com qual propósito. E terceiro, o contexto bíblico teológico. Um exemplo clássico é Filipenses 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Quantas vezes vemos esse versículo sendo usado para justificar qualquer ambição pessoal? Passar em um concurso, alcançar o sucesso financeiro ou conquistar objetivos que nada têm a ver com o contexto do texto. Quando lemos o capítulo inteiro, percebemos que Paulo está falando sobre aprender a viver contente em toda e qualquer situação, seja na fartura ou na escassez. O texto fala de suficiência em Cristo, não de realização de sonhos pessoais. O terceiro nível que citamos é o contexto bíblico teológico. Onde esse texto se encaixa na grande história da redenção? Ele foi escrito antes ou depois da cruz? É sombra do Antigo Testamento ou a realidade revelada no Novo? Hebreus 10, versículo 1, nos diz que a lei era sombra dos bens futuros. A antiga aliança apontava para Cristo. Não podemos ler os textos antigos como se a cruz nunca tivesse acontecido. Precisamos entender, na verdade, a progressão da revelação de Deus ao longo da história. Outro ponto crucial é entender o gênero literário. A Bíblia não é um livro só, é uma biblioteca com diferentes tipos de escritos. O próprio nome Bíblia já vem como referência de biblioteca. Temos narrativas históricas, como reis e crônicas, poesia como salmos e provérbios, livros proféticos, os evangelhos, que são biografias teológicas, as cartas ou epístolas e a literatura apocalíptica, como Daniel e Apocalipse. Cada gênero tem suas próprias regras de leitura. Um erro comum é ler poesia como se fosse uma doutrina literal, ou ler uma narrativa histórica como se tudo o que aconteceu ali fosse um mandamento para nós. Por exemplo, a Bíblia narra que Davi mentiu em certas ocasiões, mas isso não significa que Deus aprovou a mentira. O texto descreve o fato, mas não prescreve o comportamento. Depois disso, precisamos identificar o princípio eterno do texto. O que essa passagem revela sobre quem é Deus? Sobre a condição humana e sobre o plano de redenção. Jesus, por exemplo, ao conversar com o jovem rico, manda que ele venda tudo o que ele tem. Uma aplicação errada seria dizer que todo cristão é obrigado a vender todas as suas posses.
Isso ignora o contexto da conversa, porque o princípio ali é a idolatria do coração. A aplicação correta para nós hoje é perguntar o que está ocupando o lugar de Deus na minha vida. Agora alguém pode perguntar: e o papel do Espírito Santo nisso tudo? Ele não me revela o significado do texto? Sim, o Espírito Santo tem um papel fundamental. Ele ilumina nosso entendimento e aplica a verdade ao nosso coração. Mas, ele não contradiz nem relativiza o sentido objetivo da palavra. Jesus disse em João 16, versículo 13, que o Espírito nos guiaria em toda a verdade. O Espírito Santo não nos dá interpretações privadas e secretas. Ele aprofunda em nós a verdade que foi revelada publicamente na Escritura. A obra do Espírito e o estudo diligente da palavra caminham juntos. E para amarrar tudo isso, o centro da nossa interpretação deve ser sempre Cristo. Toda Escritura, do começo ao fim, aponta para Ele. A queda do homem, a promessa do Redentor, a redenção conquistada na cruz, a consumação de todas as coisas à sua volta. Em Lucas 24, após a ressurreição, Jesus encontra 2 discípulos e, começando por Moisés e por todos os profetas, explica o que a seu respeito constava em toda a Escritura. Se a nossa leitura da Bíblia não nos leva a Cristo, algo está errado. Sem Cristo no centro, a Bíblia se transforma em moralismo, legalismo ou um manual de autoajuda gospel. Infelizmente, vemos muitos erros modernos que precisam ser denunciados, como Jesus orou em João capítulo 17, versículo 17. Santificai-vos na verdade. A tua palavra é a verdade. A pergunta final é: a maneira como você lê e aplica a Bíblia gera arrependimento genuíno e transformação ou apenas um falso conforto? Olha, que a nossa busca seja sempre em manejar bem a palavra da verdade, para a glória de Deus e para a nossa edificação. Obrigada por assistir até aqui. Se esse conteúdo te ajudou, deixe seu like, compartilha com alguém que também precisa ouvir esse estudo e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Até a próxima, tchau! So